I'm turning into a monster every night when I close my eyes. In my dreams I see the horror. I'm a creature who can fly every day under green light. Bom, galera, aqui quem fala é o TLHP Graveyard, com aquele que é provavelmente o primeiro método do mundo a ensinar violão do zero utilizando o horror punk. Então, se você curte sons assim, esse método é feito para você, e isso que eu acabei de tocar é muito acessível, com um pouquinho de prática, com disciplina e com poucos acordes você consegue fazer muito mais do que isso. Então, esse é o método de violão TLHP Graveyard. Então, você que curte Misfits, você que curte Murder Dolls, você que curte Blitzkid, ou talvez essa vibe brasileira de Zumbis do Espaço, Sertão Sangrento, Pesadelo Brasileiro, TLHP Graveyard, esse método é pra você que sempre quis tocar. Por que não fazer isso dentro do seu gênero favorito? Então é isso, esse é um método que ele é para ser prático, ele não vai ter muita coisa de teoria, só o básico para você sair tocando, tá bom? Então primeiro a gente vai aprender a tocar e tocar bastante e muita música em um tempo relativamente rápido, eu acredito. Logicamente um mínimo de esforço você vai precisar despender para treinar e tudo mais. Mas esse método ele traz algumas novidades aí do que eu tenho visto por aí no mercado, não só relacionado ao horror punk e ao rock, mas à música e ao aprendizado do violão em geral. Então esse método ele tem alguns princípios. Então qual que é o primeiro? A gente vai começar aprendendo a noção de power chord, né? O power chord ele é um tipo de acorde que você faz que ele é muito ligado ao rock e principalmente ao punk rock e as vertentes que tem dentro desses estilos, e que uma grande parte, talvez a maioria absoluta do que é feito dentro do rock and roll, com certeza do punk rock e do horror punk, serve-se desse tipo de acorde que é o power chord. Então a gente vai entender o que é um power chord e muito mais do que isso já vai aplicar imediatamente, né? O plano é que no final dessa primeira aula você já esteja conseguindo tocar alguns power chords e sabendo onde ficam todos os power chords que a gente vai usar na nossa música. Depois a gente vai ver como treinar isso dentro de um ritmo. No caso, o ritmo do punk, que é aquele que o horror punk se usa, mas o horror punk também pega muita coisa de outros gêneros do rock, e a gente vai fazer isso com ritmos, tá bom? Acompanha esse método, alguns ritmos, algumas batidas que você vai poder praticar, e eu vou mostrar como utilizar o YouTube como uma ferramenta, porque muita gente fala, ai, mas você só vai pegar essa noção rítmica quando você estiver tocando numa banda. Logicamente, tocar numa banda é fantástico, porque você tem toda aquela dinâmica que uma outra pessoa, um outro ser humano tem, que logicamente não dá para simular, mas não quer dizer que não dá para chegar bem perto disso com alguns vídeos do YouTube, com algumas batidas que eu vou deixar já selecionada para você praticar esses power chords. E esse é o conteúdo do vídeo 1, sem enrolação. Então é um vídeo para ser curto, porque eu não vou ficar enrolando e não vou ficar fazendo uma aula durar 4, 5 vezes mais do que ela deve durar, porque depois que você entendeu, depois que você conseguiu fazer, meu amigo, aí você tem que praticar. Eu vou deixar todas as instruções, eu vou dar todas as instruções para você praticar, mas você vai ter que praticar, pelo menos o mínimo. Se você praticar, fazer tudo certinho, dedicar um pouquinho a cada dia, treinar toda semana, eu acredito que em um mês você vai estar conseguindo tocar o repertório que eu vou propor lá no vídeo 3, porque o vídeo 2, ele vai expandir tudo isso. Eu vou apresentar algumas variações desse power chord e, acima de tudo, focar na estrutura. O horror punk ele trabalha com algumas estruturas que já vêm do rock, algumas sequências
de acordes que são comuns e que são muito utilizadas. Na verdade, quando a gente aprende essas sequências, a gente está aprendendo muitas músicas de uma vez. É assim no blues, o blues usa 3 acordes, o punk tradicional usa 3 acordes, o horror punk ele expande um pouquinho mais, então no vídeo 2 a gente estuda um pouquinho essas sequências e também vários exercícios a mais para você fazer e desenvolver a sua técnica, tudo de forma rápida, sem enrolação e totalmente prática. E no vídeo 3, que é aquele mais curto de todos, onde eu proponho alguns exercícios a mais e, acima de tudo, eu proponho um repertório fechado de 10 músicas, já com as cifras, tudo, para você praticar e treinar tocando junto com essas músicas, porque basicamente é isso. Você pode ler, você pode assistir vídeo dos caras do Zumbi tocando, pode assistir vídeo dos caras do Misfit ensinando, mas você só vai aprender quando você começar a tocar junto e a fazer na prática essas coisas. Então, esse método todo, ele é focado na prática. Não tem outro jeito, você vai praticar. E aqui, o meu papel é dar para você as ferramentas para que você consiga praticar de forma direta, sem erro e com resultados bastante satisfatórios. Logicamente, quanto mais você praticar, mais rápido virão esses resultados. Então, se você chegou aqui, ou você tem o seu violão, ou você pegou emprestado com alguém, ou você está em vias de adquirir um, então vou mostrar para vocês, começando, um jeito bem fácil de afinar, né? Você deve ter visto que no começo é sempre um desafio afinar o violão, a guitarra, mas logicamente esse método está focando no violão, porque é uma coisa mais acessível, que está na mão de todo mundo aí, você não precisa plugar, você pode treinar de noite. É um dos motivos de eu estar focando no violão, porque ele dá um pouquinho mais de liberdade agora nesse começo, mas tudo que você aprende no violão, você vai poder aplicar na guitarra, tá bom? Os power chords, eles são os mesmos utilizados nos dois instrumentos. Então vamos lá, como afinar a guitarra? Antigamente o único jeito de afinar a guitarra era de ouvido, o violão. Era no ouvido, você pegando o som, e realmente para quem está começando é difícil. Mas o mundo avançou, o mundo mudou e a gente tem muito mais possibilidades. E uma coisa que eu sugiro nesse exato momento é que você pare isso e já baixe um afinador, um aplicativo afinador de violão no celular. Existem vários, eles são super leves, eles são gratuitos e eu vou mostrar aí como procurar isso agora no seu celular, tá bom? Então é isso, o primeiro passo é ir lá na Play Store e você vai digitar afinador de guitarra. Ó, já tinha aparecido aqui. Tem vários programas gratuitos, eles são super simples de usar. Recomendo demais, ó, 14 MB, 19 MB. Eu utilizo esse daqui, ó, afinador de guitarra grátis, tá bom? Aí você abre e afina. Bom, people, voltando na questão da afinação, logicamente, para quem está começando, vai encontrar um pouco de dificuldade. Essa questão da afinação, ela leva algum tempo para a gente acostumar o nosso ouvido com o som das notas e tudo mais. Então, e logicamente mesmo com o aplicativo não vai ser tão fácil assim, então eu vou colocar junto com os documentos que acompanham esse método, vou colocar uma lista de vídeos aqui do YouTube, onde existem alguns tutoriais de como afinar, tá bom? Essa é uma coisa que vale muito a pena ir treinando e tudo mais. Então vou colocar alguns tutoriais que vão guiar vocês aí para conhecer um pouquinho esse mundo de como afinar o violão, tá bom? Então, caso você esteja com dificuldade, vai lá, assistir isso, faz junto, tem vários vídeos que você faz junto, vai acompanhando lá o processo de afinar. Beyond the mountains of madness, when the sky in the colors of horizon, in a strange perspective shade. Então, quem é você, TLHP? Bom, eu sou o TLHP Graveyard, também conhecido como Tarcísio Lucas. Eu sou formado em música, eu fiz licenciatura no curso de música do Instituto de Artes da Unicamp.
E também estudei violão erudito com o professor Fábio Scarduelli, mas a minha paixão sempre foi o rock, sempre foi essa coisa mais pesada, mais visceral, né? E por mais que eu goste muito, muito mesmo de teoria musical e campo harmônico e tudo mais, eu realmente acho que primeiro você tem que ir para a prática, você tem que aprender a tocar e depois, quando você estiver tocando, ou pelo menos com o básico já dominado, você parte para essa parte mais teórica. Eu sou totalmente contra de estudar a teoria primeiro e depois a prática. Eu acho que primeiro vem a prática na música e depois vem a teoria. O mais importante é você sair tocando, tá bom? Mesmo que seja com conhecimento mais básico, mas é isso que importa, é tocar. Acima de tudo, a música, você tocar uma música é muito mais importante. Tem muita gente que sabe muito de teoria, mas não toca absolutamente nada. Então eu prefiro muito mais o inverso, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar e é um curso todo focado no power chord. Você vai começar a tocar focando no power chord. Então, logicamente, a gente precisa primeiro entender o que é um power chord e o segundo passo, saber como fazer um power chord. Então, o que é um power chord? Um power chord, ele é um tipo de acorde abreviado, ele é um acorde simplificado. Os acordes são aquilo que o pessoal antigo chamava de posições. São um conjunto de notas que você toca dentro de um ritmo tal e te dá uma harmonia. Por exemplo, esse daqui é um acorde de Sol maior. Esse daqui é um acorde de Ré. Esse é um acorde de Dó maior. Lá menor. O power chord, ele usa menos notas. Então, enquanto esse é um acorde normal de Sol, o power chord seria... Enquanto esse é um acorde normal de Ré, o power chord seria... Aqui o Dó no power chord, Fá. E aqui já dá para você perceber qual que é a principal característica dos power chords. Qual que é a principal característica e por que ele é o xodó do rock, do horror punk? Porque ele usa sempre a mesma estrutura de mão, o mesmo formato. O que muda é só onde você coloca ele no braço do violão. Então, por exemplo, aqui, ó, olha só, essa estrutura, esse formato, nesse lugar ele dá um Dó. Se eu subo uma corda tudo, ele dá um Sol. Se eu pego essa mesma estrutura e avanço 2 casas, eu já tenho um Lá. E aí você vai aprender a fazer tudo isso e vai aprender logo. Daqui a pouco você já vai estar fazendo tudo isso. Então, o primeiro passo, o nosso não vai ser aprender a escala das notas. Eu não vou falar de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não vou falar de campo harmônico, não vou falar de intervalo. Todos esses conceitos você vai aprender. Mas a gente vai começar como? Fazendo, botando a mão na massa. Então, vamos aprender a fazer um acorde, um power chord de Sol. E aí vem a primeira pergunta. Muita gente pergunta, TLHP, eu escuto falar que tem Sol maior, Sol menor, Dó maior, Lá menor, Mi maior. Eu vou ter que aprender power chord maior ou menor? E aí vem o grande trunfo do power chord. O power chord, ele não é nem maior nem menor. Então eu tenho o power chord de Lá. Só. Ele vai servir nas músicas tanto no lugar do Lá quanto do Lá menor. Do Lá maior quanto do Lá menor. Eu só tenho o power chord daquela nota. Muitas vezes ele é escrito como power chord Lá 5. G ou A5. O Lá também é conhecido como a nota A. Então a gente vai fazer, você pode chamar de Lá, como a gente chama aqui no Brasil. Em outros países eles não usam muito essa escala, Dó, Ré, eles usam mais as letras. Então o A representa o power chord de Lá.
ou A5, você vai ver muito isso, A5. Toda vez que você vê A5, ele está falando que é o power chord de Lá. Então, só que eu estou falando de Lá, mas na verdade a gente vai fazer do Sol. O Sol, ele é representado pela letra G. Então, toda vez que você vê um G grandão ou um G5, G e o número 5 na frente, está se referindo ao power chord de Sol. Então vamos começar fazendo Sol. O primeiro passo é entender o conceito de casa. Não a nossa casa, não a minha casa, não a sua casa, mas casa no violão. É bem simples, cada divisão dessa é uma casa. Então aqui eu tenho a casa 1, a casa 2, casa 3, 4, 5 e vai embora, né? O número de casas varia de violão para violão, de guitarra para guitarra. Tem algumas que tem 19, tem algumas que tem 21. A gente não vai usar tão longe assim, por quê? A maioria dos power chords que a gente realmente vai usar, eles ficam aqui nessa região do braço do violão. E para fazer o power chord de Sol ou G, a gente vai pegar na terceira casa. O power chord a gente usa só 3 dedos ou 2 dedos. Vou ensinar com 2 dedos. Você vai pegar o dedo 1. A gente costuma dividir os dedos da mão esquerda, aquele que vai estar tocando o braço do violão, da seguinte forma. Esse daqui é o dedo 1. Dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Você vai pegar o dedo 1, que é o dedo indicador, na casa 3 e vai colocar o dedo 1 só apertando ele. E aí o dedo 3, que é esse daqui, na casa 5, só que na corda de baixo, você vai apertar. E aqui você já tem o power chord, ó. Olha só. Como é que já dá um som. Só que você pode só fazer isso, não tem problema algum. Só que muita gente, eu inclusive, a gente gosta de fazer esse power chord mais cheio. Então a gente pega o dedo 4, que é o dedinho, e coloca também na casa 5, na corda de baixo. Então eu vou usar as 3 primeiras cordas, as 3 cordas mais grossas, na verdade. Ó. E esse é o meu formato. Vou fazer uma pausa agora para mostrar para vocês como é escrito isso na tablatura ou no desenho do braço do violão. Então aqui está a representação no braço do violão do que seria esse power chord de Sol, ou G5, ou só G também como é escrito. Então aqui está como se fosse o braço do violão. E começando na terceira casa, tem aqui esse número 1, quer dizer o dedo. Da mão esquerda eu vou pegar o dedo 1, que é o indicador, e vou pressionar a casa na corda mais grossa, o número 1. Aí o dedo 3, né, que é o dedo anelar, o dedo da aliança, vai na corda de baixo, na segunda mais grossa, que seria a corda Lá, e vai pressionar na quinta casa. E o dedo 4, que é o dedo mínimo, ele vai na terceira corda mais grossa, embaixo do 3. Então esse é o meu formato básico. Tem muita gente que não usa o dedo 4. Pode ser, só que aí você só vai tocar as 2 cordas. Outra coisa do power chord é que você só toca as cordas que você está apertando. Nesse caso eu estou apertando a primeira mais grossa, a segunda e a terceira. São as únicas cordas que eu vou tocar, que eu vou bater. Depois no vídeo 2 eu vou falar um pouquinho sobre a mão direita. Como funciona, toco com palheta, o que é palheta, toco sem, vamos conversar sobre tudo isso. Então, esse é o esquema de Sol, o power chord de Sol ou G5. Então vamos montar junto aqui, 1, 2, 3, dedo 1,
dedo 3 aqui e dedo 4 aqui embaixo. Olha só como é que fica essa estrutura. Vou tentar mostrar aqui mais pertinho. Ó, esse dedo do meio ele fica solto assim, sabe? Né? Você não vai utilizar ele. Existem algumas técnicas que usa para abafar a corda e tudo mais, mas isso já seria conteúdo de um curso avançado. Então beleza, eu só vou tocar essas 3 cordas que eu estou apertando. As cordas de baixo eu não vou tocar. Tem muita gente que toca em bandas de punk, de horror punk, que chega até o ponto de tirar as 2 cordas de baixo, as 2 mais finas, porque realmente com a técnica do power chord você não utiliza elas. Isso não só no horror punk, não só no punk, mas no heavy metal. Acho que o caso mais famoso é do Max Cavalera, que ele nem colocava essas cordas, ele simplesmente, quando ia trocar o acordoamento da guitarra dele, ele colocava só as 4 cordas mais grossas, que é aquela que a gente utiliza com os power chords. Vamos montar então essa do Sol e vamos fazer o nosso primeiro exercício com ela. Tá com dificuldade de montar, não tá entendendo? Volta e vai fazendo até conseguir montar. O bom de ter essa aula disponível é que você pode voltar quantas vezes você quiser. Então vamos lá, coloquei o dedo 1 aqui na casa 3, o dedo 3 aqui na 5 e o dedo 4 embaixo. Soa bem, soa legal. Então vamos fazer o nosso primeiro exercício, que é o seguinte. Eu vou tocar 4 vezes batendo para baixo. Né? Com palheta, só com dedo. Eu não uso palheta, eu simplesmente toco. Se você está começando agora, ainda ou nem sabe o que é uma palheta, ou não faz ideia, pode tocar usando o polegar mesmo agora, não tem problema. Né? Pode fazer. O importante é tocar só essas 3, ó. Então, a gente vai fazer isso contando até 4. A gente vai tocar uma vez, deixa só e conta até 4. Ó. 1, 2, 3, 4. E depois começa de novo tocando sempre no 1. Eu costumo dizer que para tocar música, principalmente horror punk, você precisa contar até 4. É a única exigência. Saber tocar horror punk exige que você saiba contar até 4. Vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Monta aí. Agora você vai fazer junto comigo. Eu vou contar até 4, você vai entrar no próximo 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bacana! Esse seria o primeiro treino e, por incrível que pareça, apesar da simplicidade, é o exercício mais importante de todos. Comece fazendo devagar, não precisa já sair tocando que nem essas bandas punks ou que nem essas bandas de hardcore. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Não precisa. Sai de boa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou até mais devagar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí é importante frisar uma coisa que nem sempre o pessoal do rock fala. Você precisa começar treinando isso um pouco mais devagar. Não se começa tocando já naquela velocidade, naquela agressividade que você escuta nos CDs, que você vê nos shows. Você vai ter que começar mais devagar. Não importa o quão rápido você pretende tocar. Você vai conseguir? Você vai conseguir. Mas tem que tocar devagar. Então, vamos lá mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E você fica pressionando, não é só pressionando na hora que você toca, você pressiona e fica. 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. Legal. O próximo exercício seria muito parecido com esse, mas aí a gente vai tocar quando eu falar 1 e quando eu falar 3. Como é que seria? Vamos para a prática. Seria assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso tem muito a ver com o ritmo da bateria. No rock, no horror punk, a maioria das músicas elas usam essa sequência de 4 batidas dentro de um compasso e se acentua, é mais forte o 1 e o 3. Então, na verdade, aqui a gente já está treinando um ritmo de rock, por mais que não pareça, é um ritmo de rock. Mas, logicamente, esse é só o básico. Mais uma vez aqui comigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode acelerar se você quiser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ou até mais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E vai embora. Existe um aparelho que na verdade hoje em dia quase ninguém usa, porque se usa um aplicativo de celular chamado metrônomo. Na aula 2 eu mostro como utilizar o metrônomo para treinar. O metrônomo ele é um aparelho ou um aplicativo que ele faz essa contagem para você. Ele é tipo um clique e fica... E é muito bacana, mas o foco desse curso não é o metrônomo. A gente vai usar já as batidas do rock, do horror punk, do punk, para treinar em cima, como vocês vão ver em breve. Vamos para o próximo passo? Vamos lá. Não entendeu ainda? Volta, assiste de novo, monta, tenta, tá bom? Aqui está o conteúdo, mas vai depender bastante do quanto você está se aplicando. E você pode sempre voltar até o ponto em que você quer entender melhor ou que tenha ficado alguma dúvida. E olha só, é o momento da gente aprender o nosso segundo power chord. Agora sim, o power chord de Lá, também chamado de A5, power chord A5. Aqui no Brasil a gente usa essa denominação Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, mas a verdade é que lá fora, na maioria dos países, eles não usam, eles usam apenas as letras. Então a gente viu o acorde G, o power chord G5 ou G, e agora a gente vai para o Lá. Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou mostrar como ele é escrito na tablatura ou no braço do violão. Né? E o que é interessante? Ele mantém a mesma forma do acorde G, do power chord G5, só que ele vai 2 casas para frente. Então como é que funciona? O dedo 1 você vai colocar na 5ª casa. A 5ª casa, geralmente nos violões, ela tem uma marquinha. Olha só aqui, ó. A primeira marquinha começa na 5ª, ou tem alguns que começam na 3ª. Você vai contar até a 5ª casa. 1, 2, 3, 4, 5. Colocar o dedo 1 aqui. O dedo 3 na 7ª, na corda de baixo. E o dedo 4 na 7ª casa, também embaixo. E olha só. Antes era o Sol na 3ª. Aí a gente anda 2 para frente e vai no Lá. Olha só a diferença de som, ó. E na verdade tem muita música que já daria para tocar só com esses 2 acordes. Por exemplo, a minha música Vampires Are Awake, ela usa Lá e depois o Sol. Ela fica assim, ó. The city lights in the downtown station and you
all alone. Olha só. Lá, 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 sol, 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 lá, 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 sol. Body lies, but the blood runs through veins of sanity. For all the centuries you have spent an empty eternity. Olha só fiquei nesses dois acordes. Dá pra fazer mais rápido? Dá, né? The city lights in the downtown station and you are alone. Finding some trouble is a waste of time, but all the words are gone. Então, o Lá na quinta. Vou fazer uma pausa e mostrar para vocês como se escreve isso no braço do violão. Então, aqui a representação dele é muito parecido com a representação do G5, A5, só que tem os números aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, são as casas. Então, o dedo 1, ele tá na corda mais grossa, na quinta casa. Então, 1 dentro da bolinha é o dedo, e o 5 do lado quer dizer a casa. Então, na quinta casa, você vai colocar o dedo 1, que é o indicador, e pressionar lá. O dedo 3, na sétima casa, na corda de baixo, na segunda mais grossa. E o dedo 4, também na sétima casa, só que na terceira corda mais grossa. Olha só, vamos comparar com o G. É a mesma estrutura, só que o G ele começa na terceira casa. E o A, o Lá, ele começa na quinta. Ok? Então, vamos praticar isso loucamente. Night will come and the creatures of hell into this haze. Through the underground of town, that creepy maze.